Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Mais um podcast Marmorizou e hoje uma convidada muito especial, Thaís Figueiredo Ficos. Oi, gente, muito bom estar aqui. Agradeço o convite e espero que vocês curtam aí esse podcast. Boa tarde. Estamos aqui, que eu não sei quando vai sair o podcast, né? Já começamos bem aí, ó. Não, vai sair de manhã, de tarde, não tem problema. Qualquer hora. Até boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar aqui, a convite do Adriano, do Ricardo, aqui no podcast Marmorizou. E vamos embora aí, que nós temos muito papo, né? Para conversar, né? Muito feliz que você está aqui, viu, minha amiga? E eu tô mais feliz ainda. É isso aí. Thaisinha, para o pessoal te conhecer melhor, fala um pouquinho de quem é você, o que você faz. Vamos lá. Bom, quem que é a Thaisinha, né? Thaisinha é mineirinha aí, de BH. Sou formada em arquitetura, né, em urbanismo, e nasci dentro da marmoraria, né? Então, já começamos aí, né? Sou a quarta geração da construção civil, né, da minha família. Meu bisavô era mestre de obra, meu avô iniciou na marmoraria, depois meu pai, e trabalhei muito tempo com meu pai também na marmoraria nesse ramo, e fui para o ramo da arquitetura para tentar aí trazer um pouco mais da arquitetura para dentro da marmoraria, que eu via que era uma necessidade, né, dentro da empresa. Então, fui me especializando nessa área, né, de rochas, fui amando cada vez mais, né, a cada pedacinho que eu aprendi ali dentro da marmoraria e começava a ver o que a arquitetura poderia agregar, de fato, dentro de um serviço de marmoraria. Porque tem tudo a ver, né? A gente trabalha como arquiteto realizando os sonhos das pessoas. E o sonho realmente está relacionado à casa, à moradia, ao lar. E, de certa forma, não tem como a gente estar numa casa sem ter uma rocha natural, né? Sem ter uma cozinha, sem ter um banheiro, sem ter um espaço para receber as pessoas. Então, eu ficava pensando como que eu traria o benefício, né, da rocha dentro de um projeto de arquitetura e como que eu daria uma assessoria melhor para os arquitetos que gostariam de trazer isso para dentro do projeto também. E, Tatá, o engraçado é que você tem dois amores, né? Começou na marmoraria, querendo ou não, e aí você se apaixonou pela arquitetura, né? E aí o seu grande desafio foi, mano, como é que eu vou juntar esses dois amores? Aí que lascou, né? Porque eu ficava dividida. Um pouquinho mais perto do seu aí. Eu ficava meio dividida, né? Porque eu entendo os dois lados hoje, né? Então, hoje, eu entendo o lado do arquiteto, mas também entendo o lado do marmorista. Né? Então, esse era o desafio, né? Como que eu ia juntar esses dois mundos, né? Porque são mundos complementares, mas cada um tem o seu, né? O seu viés, o seu interesse, né? Então, por um lado, o arquiteto com o projeto, querendo fazer o melhor, escolher o melhor, mas por outro lado, eu estava dentro da marmoraria como comerciante, né? Em um comércio, não existe sem venda, sem lucro, né? Sem o dinheiro estar girando também. Então, como que ia juntar essas duas coisas, né? E entender as dores dos dois lados, né? Esse é o principal ponto, né? Você falou que seu pai, você trabalhou na marmoraria do seu pai, né? Quantos anos seu pai era marmorista? Meu pai é marmorista, ele trabalhou com meu avô primeiro, né? E depois ele abriu a marmoraria dele em 99. Como é que é o nome da marmoraria? A marmoraria do meu pai chama Bahia Pedras, lá em Belo Horizonte. Então, já tá no mesmo ponto há 22 anos, né? Lá na região da Pampulha. Então, em 99 ele fundou, em 2016 eu me formei em arquitetura e fui trabalhar com ele lá na empresa, né? Então, de fato, né? Ir pro chão de fábrica. Não cheguei lá, vou ser arquiteta da marmoraria. Que dia? Não vai lá, ó. Vai lá pro acabador, aprender como é que pulha a pedra, como é que corta a pedra, como é que cola a pedra, né? Porque o mais importante era aprender o processo primeiro, né? Pra eu entender Perfeito. Do que eu ia... Como que eu ia vender, qual que era a matéria-prima que eu estava trabalhando, né? Eu falo que eu sou privilegiada de ser uma arquiteta nascida dentro de um chão de fábrica, né? Porque isso faz diferença no final, né? Porque eu vivenciei todo o processo da marmoraria, vivenciei o processo de obra,
né? Então, eu falo que quem tiver a oportunidade de fazer um estágio ou trabalhar dentro de empresas, né, que prestam serviço, isso faz total diferença depois no nosso processo de projeto. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a marmoraria integrar um arquiteto dentro de sua equipe. Isso hoje no mercado é novo Uhum. e porém, essencialíssimo, né? Para que uma marmoraria se diferencie e entregue um valor maior no que está apresentando, né? Mas lá com questão do seu pai, quando você falou pro seu pai assim, pai, eu vou fazer arquitetura. Como é que seu pai é? Ele, tipo, aceitou na boa? Como é que é essa questão? Porque eu falei pra você que a gente ia entrar nesse negócio de ramo familiar, porque a Sim. maioria das marmorarias vem de pai para filho, né? Sim, exatamente. Não só as marmorarias, né? O setor, né, de rochas em si, desde a indústria, né, das distribuidoras, a gente percebe isso, né? São empresas quase 90%, quase 100% familiares, né? Exato. De gerações e gerações. Eis da questão, né? Porque aí é o ponto-chave da parada, né? Sucessão, né? Que nunca é fácil. Somente os caras que é duro de pedra, né? É duro igual pedra, né? Igual rocha. Então, assim, a princípio, eu acredito que meu pai pensava que eu faria engenharia, né? Pelo ramo da construção. Mas eu nunca quis fazer engenharia. Engenharia civil nunca passou pela minha cabeça. O teu pai já trabalhava, a marmoraria do seu pai já trabalhava com arquitetos ou não? Não, muito raro. Uhum. Muito raro. Mais difícil ainda é pra ele entender essa parada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que na cabeça dele eu faria engenharia, mas eu nunca quis ir para a área da engenharia civil. Porque eu sempre fui muito... Eu sempre gostei da matemática, sempre da parte de números, mas eu também gostava muito da parte de artes, de história. Então, eu encontrei na arquitetura uma coisa que juntava as duas coisas, né? A parte mais matemática mesmo da coisa e a parte toda artística, né? Cultural, que conta história, né? Então, eu juntei as duas coisas e encontrei a arquitetura. E aí a gente entra na sucessão, né? Eu fui fazer arquitetura nunca pensando na marmoraria. Eu fiz arquitetura porque eu encontrei algo que eu gostava. Perfeito. Que era a matemática, a história, a arte junta. E por ter crescido ali na marmoraria, você falou, pô, vou juntar as duas coisas. Exato. Cara. E aí, mas também vem a questão da sucessão. Eu sou filha única. E então, na hora que eu me vi, poxa, eu sou filha única, meu pai tem uma empresa há quase 20 anos. E Mamãe trabalhava com o papai? Também. Ai. Aí eu falei, poxa, e aí, né? O que eu vou fazer agora na minha vida? Eu vou formar em arquitetura e que caminho eu vou seguir, né? E meu pai sempre foi empreendedor, né? Nato, né? A veia dele é empreendedorismo. E isso sempre foi meio colocado na minha cabeça também, né? Então, assim, vai formar, vai ser empreendedora, não vai trabalhar para outra pessoa, né? Não vai trabalhar em outro escritório de arquitetura. E aí, assim, inconscientemente, eu me vi já dentro da marmoraria, né? E aí, bom, na hora que eu entrei, eu falei, e agora? E agora, José? O que eu vou fazer? Aí, eu comecei a entender, né? Foi o que eu falei, fui pro chão de fábrica, comecei a entender como né, que a marmoraria trabalhava, com olhar técnico agora, né? Porque eu passei minha infância dentro da marmoraria, acompanhei muita coisa, mas não assim, vou olhar aqui como é que corta uma pedra, como não é tinha que... interesse, não tinha nem... não tinha porquê também, né? E aí eu comecei a me interessar por essa área justamente para isso. Se eu vou trabalhar aqui, eu preciso entender do negócio. E aí, além disso, eu falei assim, poxa, marmoraria trabalha praticamente com reformas e construções, seja banheiro, cozinha, obra completa, só que quase 100% é obra de interiores, né? Sim. A gente faz fachada, claro, obras externas, mas a maioria é interior. Eu pensei, bom, preciso me especializar. Então, também fui fazer uma especialização em interiores. Caraca! Então, eu entrei na marmoraria, passou pouco tempo, eu entrei numa pós-graduação de arquitetura de interiores e paisagismo. E aí foi 1 ano e meio de pós-graduação, porque eu falei,
bom, se eu vou trabalhar atendendo arquitetos e outros designers, eu preciso também entender do processo de projeto de interiores, porque é o que a marmoraria faz na sua maioria das vezes. Fui estudar mais uma vez, né? Então, trabalhava, chegava de noite, ia para pós-graduação e de manhã cedo estava na marmoraria de novo. E aí eu comecei a entrar nesse assunto, né? Com o papai. Bom, peraí. Deixa eu te mostrar aqui uma novidade. A gente vai ficar vendendo nada contra, gente. Tem mercado para todo mundo. Eu falo que nós somos, nem sei mais quantos brasileiros hoje no Brasil. 200 milhões. 220 milhões. Imagina se a Multiformas ia atender todo mundo. Você ia dar conta de atender o Brasil inteiro? Não consigo atender São Paulo. Então, gente, tem mercado para todo mundo. Só que eu, como arquiteta, vi a oportunidade de crescer. Não, mas peraí. A gente tem 20 anos de mercado, já tem know-how de acabamento, já tem nome, já tem maquinário, já tem estrutura pronta. Que é a questão natural da associação, né? O início dos pais ali, com que eles têm sucesso dentro deles, e entra a associação da gente jovem, um pouco mais de informação, com uma visão de mercado. O mercado, ele se transforma, é um mercado que, por sua base, é a mesma coisa, porém, tá criando várias vertentes e aumentando muito a competitividade. Exato. E aí, essa questão da arquitetura junto hoje com a marmoraria é fortíssimo. E não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas eu acho que a marmoraria que não migrar para isso, que não entender essa parada, vai sofrer demais. Vai sofrer muito, porque, claro, a gente não vive numa casa sem cozinha, não vive numa casa sem banheiro, ok. Só que hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas voltaram a olhar de novo para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Porque antes a gente não ficava muito dentro de casa, né? A gente brinca, eu sou de BH, mas o trânsito em BH também é péssimo. Então, eu também gastava mais de uma hora... Trânsito lá? Mais de 1h30 no trânsito, às vezes, para chegar e voltar para casa. Aqui então, assim, não tem essa coisa não, né? Aqui em São Paulo não tem... Que é quase nada, né? Isso, não. Então, assim, você não reparava na sua casa. Eu mesma era visitante na minha casa, antes da pandemia. Né? Então, eu saía cedo, ficava na marmoraria. Da marmoraria, eu já ia para pós-graduação. Da pós-graduação, eu chegava, dormia, comia e no outro dia de novo. Então, você não parava. Peraí, será que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar, né, na minha casa? E voltamos a receber as pessoas em casa de novo. Né? Já não pode sair, não lockdown. A galera tinha que adaptar alguns cômodos para trabalhar, para receber agora as pessoas em casa. Então, as pessoas começaram a olhar mais para com mais carinho, né? Eu falo, para dentro de casa. Então, a pedra, ela não é mais commodity. Ela não é simplesmente uma pia ali só para eu lavar minha panela, lavar minha louça, né? Então, ela passou a ser um ponto de destaque nas residências. Passou a ser, não, eu quero receber as pessoas da minha casa. E você quer receber as pessoas da sua casa com conforto, né? Um ambiente legal. Então, eu já vinha tentando colocar isso na cabeça do meu pai. Olha, eu não demorei 6 anos para me formar em arquitetura, mais 1 ano e meio de pós-graduação, pra gente ficar vendendo uma pia de 1,20 m, um lavatório de 1 metro. E a gente tem muito além para fazer. Porque cá para nós é um assunto meio que polêmico, mas a gente tem que falar, né? Que nem tem mercado para todo mundo. Mas cá para nós, o tempo que a gente às vezes demora para fazer uma pia de 1,20 m e o preço que se é cobrado não paga a mão de obra, não paga a marmoraria fica girando, sabe? Não tem um lucro. Exato. Né? Então, essa questão de gerar valor e trabalhar com material de valor agregado maior é super saudável, dá uma opção melhor para o cliente, né? E não dá, a marmoraria não dá para sobreviver só disso, principalmente hoje. Não dá. Por quê? Eu canso de falar isso, né? Nós
trabalhamos com mão de obra super especializada. Super especializado. Não é qualquer pessoa que corta uma pedra. Não é qualquer acabador que dá um acabamento perfeito numa pedra. Não, mas você falou que tem um pedreiro lá do pessoal lá que faz uns corte top na pedra, Né? não tem? Vamos entrar nesse assunto aí também. Pô, Polêmico pra você também. chegar na obra, olhar a pedra e começar a chorar, é porque o cara, É, no mínimo, o cara cortou muito legal, hein? não, ótimo, perfeito. Então, assim, não tem como ser uma mão de obra qualquer. É. E a mão de obra especializada, ela tem um valor agregado Sim. maior. As maquinários que a gente usa têm um valor agregado. Os insumos. Os insumos. Então, assim, quando eu olhava aquilo, eu falava, poxa, a gente usa do melhor, a gente tem o acabador fino, tem a máquina top, e a gente tá fazendo, né, pagando essa mão de obra Isso, para vender um material que não tá dando retorno, não tá Exato. dando lucro. exatamente. Então, aos poucos, eu fui tentando chamar para esse lado. Vamos começar a atender arquiteto, né? Vamos começar a trazer umas rochas diferentes, vamos começar a visitar as feiras de Seu arquitetura. pai, de arquitetura. Também, mas, por exemplo, a gente nunca tinha ido na feira de Cachoeiro, por exemplo. Ah, tá. Porque Cachoeiro do Itapemirim, né, que é onde, né, é o maior polo aí de venda, extração de rochas hoje, é do lado de Belo Horizonte. Então, assim, a gente fazia, às vezes ia 3 vezes no ano em Cachoeiro, visitar fornecedor, conhecer material, mas não tinha ido na feira, por exemplo. Então, eu comecei a ir colocando essa sementinha, né, do networking. Olha, a gente tem que conhecer pessoas novas, a gente tem que conhecer outros marmoristas, a gente tem que conhecer outros fornecedores, pra gente ver o leque que tem. Quais são as possibilidades no mercado hoje? E, né, como a gente sabe, sucessão nunca é fácil. Uhum. Então, sempre com o pé atrás. Depende, então, Vamos, não depende do vamos? perfil, né? Vamos, não vamos? Então, eu fui tentando fazer a minha parte ali e começando a atender alguns arquitetos. Aí eu comecei a perceber que era mais fácil a gente atingir arquitetos recém-formados, Uhum. porque são os arquitetos que estão querendo informação, que estão, às vezes, precisando de ajuda mesmo. Porque, gente, olha, eu vou falar a verdade e a real. A gente não aprende a fazer projeto na faculdade. A gente aprende na prática. A gente aprende o básico do básico do básico. Então, a gente não chega, não sai da faculdade aprendendo a fazer um detalhamento de marmoraria. A gente não sai da faculdade aprendendo a fazer um detalhamento de marcenaria. A gente aprende o geral, né? Então, por isso que eu fui fazer pós de interiores também. Pra ir me especializando mais nesses detalhes. E outra, você foi se colocar na visão do profissional. Não adianta a gente Exato. chegar a querer explicar uma coisa se não tem base, entendeu? Se você não sabe como é que o arquiteto enxerga. Sim, exato. Então, assim, não só arquitetura. Eu já conversei com vários profissionais de outras áreas que toda graduação é o geral do geral. Você acaba aprendendo os pormenores quando você vai para a prática do mercado. Então, eu comecei a trazer os arquitetos recém-formados para perto de mim, porque eu também era recém-formada. Então, eu lidava com Você eles... começou a juntar uma ganguezinha. Eu conversava com eles da mesma forma que eu queria que alguém conversasse comigo. Perfeito. Porque eu era recém-formada também. Então, eu entendia também as dificuldades que eles também tinham. Porque no início eu fazia projetos, né? Mesmo eu estando na marmoraria, eu pegava projetos por fora também para fazer. Então, eu também via as dificuldades. Pra pegar o punch do negócio. Exato. Falei, não, peraí, se eu tô tendo dificuldade aqui, provavelmente os outros também estão tendo. Né? Então, eu comecei a criar esse relacionamento, esse networking com esses arquitetos, né, recém-formados. Cheguei a fazer visitas técnicas na marmoraria, né, sempre com números reduzidos. Então, você trazia eles pra conhecer o chão de fábrica, como é que funcionava. Legal. Comecei a levar eles. As ideias aí, hein, marmorista? Vai pegando as ideinhas aí. Por quê? Porque aí, mas não posso parar a produção. A gente não parou a produção em momento nenhum. Eles viam realmente como que funcionava a marmoraria. Máscarazinha, plugzinho. Exato. Máscara, o plug no ouvido, todo mundo... Falei, não vem de roupa preta, não vem de vai. calça, sapato fechado, camiseta. Pra gente fazer realmente um tour na marmoraria. Legal pra caramba isso aí, hein? Sim, porque foi o que eu falei. Eu aprendi por quê? Porque eu tava no chão de fábrica vendo. Então, muitas vezes, a gente, marmorista, critica um projeto ou fala que o arquiteto não sabe... Mas ele não teve esse ensinamento também. E não teve ninguém para chegar para ele e falar, olha aqui, um corte de 45 graus não fica 45 graus.
Porque a máquina não corta 45 graus, ela corta mais do que 45 graus. Só que a gente não vê porque a emenda, a cola tá por dentro. Exato. Então, assim, são coisas que eu falei assim... E aí eu deixei realmente para marcar um dia e eles iam ver muita coisa na produção. Então, tinha cuba esculpida sendo feita, tinha balcão sendo feito, tinha pia sendo feita, justamente para ver os problemas que aparecem ou como que tem que ser feito, né? Então, assim, a realidade. Uhum. Aí eles começaram a abrir o olhar. E aí eu comecei a ganhar a confiança dessas pessoas. Poxa, ela tá abrindo pra mim, ela tá me mostrando como é que é. Então, se eu tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, eu vou perguntar pra ela. E se eu vou perguntar pra ela, eu vou me sentir mais confiante do meu cliente fechar na marmoraria dela. Oh, uau! Então, a gente tem que lembrar que a base de tudo é o relacionamento. Então, não adianta a gente ficar só... Eu falo, hora defendo um, hora defendo o outro. Hora critico um, hora critico o outro. Eu tô medindo isso aí, porque às vezes quando você fala de marmoraria, o seu tom de voz sobe, aí a arquitetura já fica mais branda. Porque, assim, é muito fácil o arquiteto criticar a marmoraria e a marmoraria criticar o arquiteto. Perfeito. Só que eles esquecem que eles têm que andar juntos. Tem que andar colado, um no outro. Tipo os Vingadores, galera. Entendeu? Tipo assim, vamos unir forças e vamos fazer o melhor. Isso aí. E aí eu sempre falo, olha, quem tem o conhecimento técnico de execução é o marmorista. Marmoraria. O arquiteto, muitas vezes, ele não sabe como executa. Mas se eles têm humildade de chegar e perguntar, falar, olha, fulano, dá pra fazer isso? Não dá? Como é que a gente faz? Uhum. Né? Então, eu acho que falta muito diálogo entre as duas partes, muitas vezes. Porque, às vezes, ele manda o projeto, aí o marmorista, às vezes, não quer perguntar, resolve por ele mesmo. Aí começa a guerra de egos, Começa. Né? Aí, quando não começa a guerra... Esse marmorista pensa que é... Aí o marmorista, que esse arquiteto pensa que é? Aí... Exato. E aí, vamos supor, o marmorista resolve lá sem ensinar o arquiteto. Ele podia ter falado assim, olha, dá pra gente fazer assim, que no próximo projeto, provavelmente, já ia vir daquela forma. Uhum. Então, muitas vezes, falta isso. E aí eu também falo, gente, o mundo ideal não existe. Não tem. Eu, como arquiteta, não tenho tempo de aprender tudo de todas as partes de um projeto. Se eu tiver que aprender tudo sobre marcenaria, tudo sobre marmoraria, tudo sobre iluminação, tudo sobre hidráulica, tudo sobre elétrica, eu vou demorar 20 anos para me formar em arquitetura. Por isso que eu tô falando que a gente já começa a aprender na prática. Uhum. E aí a gente tem que ir colhendo um pouquinho de cada um. Aquela marmoraria ali é minha parceira. Então, eu vou colher um pouquinho de informação aqui hoje. Porque, gente, a gente não tem tempo hábil para isso. Então, isso também, as pessoas têm que começar a entender um pouco isso também. Perfeito. Tem como o arquiteto sair sabendo tudo de todas as coisas? Não dá. Então, a gente tem que detalhar tudo. Então, se a gente começa a encontrar parceiros, né, nessa parte, aí a coisa começa a andar da forma que tem que andar. Eu ia vou deixar essa pergunta mais pra frente sobre, tipo assim, na visão de um arquiteto agora, qual característica seria da marmoraria que seria, tipo, essa marmoraria tem que ser minha parceira? O que ela precisa ter para um arquiteto enxergar que aquela marmoraria tem a condição e entrega o que o arquiteto tá pedindo? Responde logo isso aí, senão eu não vou se perder. Tipo assim, olhando como arquiteto, pô, essa marmoraria é minha parceira. Qual característica essa marmoraria apresentou pra você identificar ela como parceira? O primeiro de tudo é o atendimento. Pode ser a mais exato. Pode ser o mais simples que for, a sua empresa. Maquinário, showroom top. É o relacionamento. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso do Adriano da Requinte, que é o homem de uma... Como é? Marmoraria de um homem só. Esse cara, eu vou trazer ele aqui no podcast, porque esse cara não tem como... não é normal, né? Não. Então, assim, provavelmente porque o relacionamento dele com os clientes dele deve ser muito bom. É um atendimento, ele é um amor. É um atendimento. E claro, gente, um cliente que contrata um arquiteto, ele já tem uma visão um pouco mais diferenciada, porque ele já está investindo num profissional. Perfeito. Então, ele já espera que o atendimento que ele vai receber também nos lugares
seja um atendimento diferenciado. Então, por que o arquiteto vai escolher um móvel, vai escolher a cortina, vai escolher os revestimentos e o cliente dele é recebido? Vai lá naquela loja, no não sei o que lá, shopping, escolher os porcelanato top. Não posso falar porque não vai pagar royalties aqui. No... Mas, o que acontece com esse cliente quando ele chega lá? Ele tem um atendimento VIP, não tem? Tem. É um café, é uma água, um suco. E até às vezes dá um espumante. Às vezes um espumante. Ou seja, é o cuidado com aquela pessoa. Peraí, ela não tá aqui só para comprar um porcelanato qualquer. E a mesma coisa deveria ser na marmoraria. Ela não tá aqui para comprar uma rocha qualquer. Ela tá aqui para comprar a rocha do projeto dela. Seja industrializada, seja natural. Mas ela tá lá para escolher o material. Cabe à marmoraria oferecer essa experiência para o cliente. É a experiência do cliente. A gente chega num restaurante, você quer ser mal atendido? De jeito nenhum. Não quer. Você chega você chega numa loja de roupa. Você quer que o atendente venha te auxiliar, não quer? Sem dúvida. Se você for mal atendido, você vai voltar? Por que a marmoraria... Por que eu tenho que chegar na marmoraria, no meio do pó, da poeira, papel espalhado na mesa? Por que eu tenho que aceitar esse tipo de atendimento? Eu acho que a marmoraria tem que começar a enxergar que ela trabalha com um produto diferenciado. É uma prestação de serviço. E não precisa investir muito, né? São detalhezinhos, que nem aqui, ó. É uma bandejinha. Uma bandeja que você pega de sobra, de retalho. Você faz um acabamento mais fino, com mais cuidado. Bota uma balinha, bota um biscoitinho. Um biscoitinho, um café, gente. Um cafezinho. Fresquinho. Acabou, cara. Não tem que inventar a roda, gente. É isso aí. A roda já foi inventada. Faz o básico, É o básico. Né? O básico do bom atendimento. É o bom atendimento. É um projeto? Chama o cliente, vamos apresentar o projeto para ele. Não manda, manda orçamento. Preço por preço. Preço por preço, você olha, você procura, você compara. Mas e o atendimento? E se a gente cai no preço por preço, cara, é uma coisa que eu odeio. Porque você cai do mais do mesmo e o cara vai julgar o teu... Eu sinto que o cara não tá valorizando o meu trabalho. Eu tenho aqui um cara aqui que conseguiu 2.000 a menos, eu tenho um cara aqui... Putz, mano, por que eu vou chegar nisso, sabe? Não, tem os colaboradores treinados, tem a estrutura, a empresa tem o custo dela. Sim. E a gente investe exatamente nisso, no valor, no atendimento, para o cliente se sentir bem atendido e diferenciado, entendeu? Por que a galera vai lá na loja da Dolce & Gabbana e paga 10 mil reais numa bolsa? Cara, você chega num lugar confortável, lá te serve espumante, você senta numa poltrona confortável, o cara te auxilia, te mostra uma bolsa aqui, uma bolsa ali, olha no espelho como é que fica linda. No nosso caso, olha aqui como é que sua pia fica bonita no projeto. Exatamente. Como é que fica assim? Porque muitos clientes são visuais, né, tá? Então, tipo assim, como é que ficaria a bancada preta? Peraí, se você tem já essa questão da arquitetura, tem alguém que sabe alguma coisa de SketchUp, algum programa básico... Você já muda a visão do cliente. Putz, na hora. Eu falo muito isso. Nós, como arquitetos e marmoristas, esquecemos que o nosso cliente é leigo. Perfeito, é isso mesmo? O nosso cliente, ele não é formado em arquitetura. Nosso papel tem que ser educar também. Exato. O nosso cliente, ele não entende de obra. É água, hein? Ele não entende de obra. Então, para ele olhar uma chapa, por mais bonita que seja, na marmoraria, ele não consegue visualizar que aquela chapa vai virar uma cuba esculpida, que aquela chapa vai virar uma mesa. Ele não tem essa visão, né, 3D, tridimensional. Eu falo que muitas vezes, às vezes abrindo o projeto com o cliente, às vezes ele ainda não consegue entender. Então, a gente tem que ter essa empatia de entender o olhar do cliente também. E aí a gente entra nessa questão que você falou. Então, se eu quero atender esse público diferenciado, eu já começo a ter que ter uma estrutura um pouquinho mais diferenciada na minha empresa. Preciso ter um estudante de arquitetura na minha equipe, preciso ter um arquiteto na minha equipe, porque é ele que vai conseguir te auxiliar nesse processo. Não, peraí, nós não estamos te vendendo esse pedaço de rocha. Nós estamos te vendendo um projeto executado. E o projeto é assim, assim, assado. Igual você falou, quero preto, quero branco, quero cinza. Não, quero colocar esse aqui.
esse exótico, para eu ver como é que fica. Então, aí você começa a dar para o cliente a experiência que ele está esperando. Porque rocha por rocha, vamos combinar, qualquer um vende. Pedra, qualquer um vende. Você vai ali na esquina e compra um pedaço de pedra. Tem lugar que vende até usado já. Então, assim, o projeto requer mais do que isso. Olha o tanto de coisa que abrange só e no primeiro ponto que você falou, atendimento, hein? Uhum. É muito, é abrangente. Só nesse primeiro... Se você faz isso, tudo isso agregado pelo que você pode fazer no momento, você vai ver já que já vai ser um baita de um diferencial no que você começa a fazer. Principalmente... Ô, Rafa, só pra mim não esquecer, depois dá pra fazer tipo um corte de uma... Eu queria fazer a entrada de novo. Eu meio que me perdi. Não ficou legal a entrada, né? Aí você só me fala, aí a gente dá um cortinho, tá? Certo? Vamos lá. Segundo ponto. Primeiro ponto, atendimento. Segundo ponto, o que você acha? Que pra marmoraria se tornar... Por arquitetura, essa marmoraria é minha parceira. É o pós-venda, né? Putz, é atendimento e isso pós-venda. aí... Porque, gente, a sua produção, se Aí você... o desafio do marmorista. É o desafio, porque processo, gente, fabril, isso teria que ser o mínimo do bem executado, porque hoje tem maquinário para tudo, hoje tem insumo para tudo, hoje você consegue treinar o seu colaborador para fazer o melhor. Só que o que ele tá esperando? Curso. Tem vários cursos hoje sendo ofertados, né? Então, o que ele tá esperando? O pós-venda. Eu vou lá e vou ver como é que ficou a obra finalizada. Vou entregar alguma coisa pro meu cliente. Vou impermeabilizar a rocha de novo pro meu cliente. Ele tá esperando o cuidado dele, né? Porque... A maioria da galera, dos marmoristas, vai lá, termina a obra, o cliente, não, beleza, ficou ok. E acabou ali. Esse acabou ali tá errado. Tem que ter o pós-venda. Aí depois, olha, daqui uma semana, 15 dias, eu não sei, dá uma ligadinha aí, como é que tá a bancada, tal. Eu queria agendar pra passar de novo uma impermeabilização, verificar. O Adriano da Requinte faz muito isso. Quero ver o acabamento, se tá legal, se precisa dar algum detalhezinho. Cara, isso fideliza o cliente e sua marca, a galera começa a virar seu fã. Exatamente. É o grande diferencial. E, tipo assim, exige-se uma programação pra fazer isso, porque todo mundo sabe que marmoraria é paulada, velho. Paulada, o tempo todo. Tempo todo, todo dia. Não sei, depende de como algumas marmorarias funcionam, mas 1, 2, 10 obras por dia, né? Exato. E aí é esse cuidado. Por quê? Voltando lá, a gente não tá vendendo só pedra por pedra. Isso aí. Né? A gente tá vendendo um projeto executado. Então, aquilo ali é importante não só para o seu pós-venda, é importante para todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Eu falo que ser arquiteto de projeto é muito fácil. Só que o produto mesmo final é quando seu projeto é executado. Certo. Né? Então, ter esse cuidado, às vezes, de ir lá levar um porta-copo, levar uma bandeja, gente. Igual a gente falou, isso aqui, ó, é um pedaço de pedra que é pra caçamba. Deixa eu mostrar. Né? Dá pra dar um curls aqui? Vou tirar as balinhas aqui rapidinho. Isso aqui é um quartzito de rocha natural. É o Blue Deep. Quartzito, né? Falei certo. Mas eu falar assim, tá bom? Cara, isso aqui é o seguinte. Foi feito numa máquina? Não. Isso aqui foi feito manualmente. Tá bom assim? Dá pra ver? A gente fez essa usinagem manualmente. Fez um moldezinho, né, de MDF. Ele fez essa usinagem com uma ferramenta simples. Água. Brilho d'água. Esse desenho em si, ele foi feito e assinado pelo nosso amigo e artista Dodô Andrade. Ele é designer de peças. Ele fez essa exclusiva pra Multiformas. Obrigado, irmão. Um beijo pra você. Mas são ideias. Você não precisa fazer nesse formato. Faz um quadradinho. Dá faz pra fazer um acabamento muita mais, coisa. sabe? Dá um brilho d'água. Perde um pouquinho, investe um pouquinho mais de tempo e dá um brilho d'água, sabe? O brilho da rocha fica muito melhor com água, todo mundo sabe disso. E vai lá e leva pro seu cliente, cara. Você vai ver que diferença, que baita de... O cara vai falar, caramba, é pra mim, nossa, que linda. Às vezes faz da mesma bancada, né? Às vezes o furo do cooktop, o furo da cuba, que você vai recortar ali na marmoraria. Reutiliza essa peça. Tá ajudando a natureza, né? Vamos ser mais sustentáveis. A gente vai diminuir o insumo que tá sendo descartado na natureza. Mas eu escutei esse negócio da rocha natural ser sustentável. Eu escutei
na Revestir, uma blogueira aí, Ai. famosa, que ela falou que a rocha não é natural, não. Mas, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Pois é, né? Então, assim, né? Vamos. Às vezes você tem. Gente, quantas sobras, né? Pedacinho que sobra ali, você vai, em vez de jogar na caçamba, faz um porta-copo pro seu cliente, faz uma tabuinha pro seu cliente, mostra que você tem o cuidado, né, com ele. Você Então, se importa com ele. se importa com o De seu verdade, né? com o seu e está se importando com o seu trabalho. Sim. Porque é o seu trabalho que tá ali no final das contas, né? Perfeito. Gente, e obra dá problema? Dá problema, toda obra dá problema. Né? Isso aí, se alguém falar que obra não dá problema, tá mentindo, tá? Porque obra sempre vai dar problema, né? Sempre. Mas por que dá problema, gente? Porque nós somos humanos, seres humanos, né? Não é um robô que tá fazendo a sua obra, né? Todo mundo que tá ali envolvido são seres humanos. Não, nós somos falhos, né? Então não vai sair 100%. Mas todo mundo quer dar o melhor, né? Pra chegar no 100% um dia, quem sabe, né? Perfeito. Então, é esse cuidado, eu falo, né? Então, lá dentro da produção, é o mínimo que um marmorista tem que prezar é pela qualidade, né? Então, ali é o processo. Agora, cuidar do seu cliente é o atendimento e o pós-venda, né? E é isso que o arquiteto espera também, né? Porque ele já tá querendo proporcionar isso pro cliente dele, né? Fazendo um projeto, levando os melhores fornecedores, né? Então, é isso. Invista nisso, né? No treinamento da sua equipe, né? Pra atender bem as pessoas. Claro, ninguém tá 100% todo dia. Alguém vai ter algum problema algum dia. Mas tem que ter esse suporte ali. Se as marmorarias começassem só fazendo o beabá disso, o básico disso, já se despontariam muito grande. Já viriam a grande diferença que os clientes dele iam se fidelizar. Uhum. E aí vai indicação, né? Indicação. O arquiteto também falou, caramba, olha como ele cuida do... Às vezes é o cliente do arquiteto primeiro, às vezes, né? Mas, na grande maioria das vezes. O arquiteto traz o cliente para dentro do parceiro marmorista. O marmorista cuida como se fosse dele, porque vai ser. E aí o arquiteto fica encantado, né, cara? Ele fala, caramba, olha como eles cuidam, olha como eles dão pós-venda, olha como eles cuidam da rocha, como eles sabem da rocha, sabe como que trata a rocha, porque precisa de tratamento. Se você não sabe, marmorista, a rocha natural precisa de tratamento. Industrializada também. Também, E assim, e aí vocês vão ver uma baita diferença a gente fazendo isso. Exato. Eu tive uma experiência, normalmente, o arquiteto acaba tendo que fazer mais de um orçamento também para apresentar para o cliente dele. Isso é normal, de 2 a 3 orçamentos de cada fornecedor, até mesmo para o cliente entender, né, a realidade ali. Eu tive uma experiência uma vez, né, de um escritório de arquitetura, que era parceiro nosso, que ao invés de fazer 3 orçamentos diferentes, em empresas diferentes, em marmorarias diferentes, nós fizemos 3 orçamentos em materiais diferentes. Meu Deus! Por quê? Elas focaram. Olha, a nossa parceira é a Bahia Pedras. Ok. Então, nós vamos fazer orçamento em 3 rochas diferentes e a gente vai adequar o que for melhor no seu orçamento da sua obra. Ele não chegou a fazer orçamento em outras marmorarias. Porque antes de eu fazer orçamento, elas já conversaram com o cliente, já explicaram para ele sobre os fornecedores que elas trabalhavam. E nesse caso específico, são arquitetas que não trabalham com RT. Então, elas têm um storytelling e têm, né, o processo delas interno de projeto que já deixa claro para o cliente que os fornecedores que elas indicam são as pessoas que elas confiam. Então, ele confiou em fazer 3 orçamentos comigo. Então, a gente fez, literalmente, rocha de baixo custo, médio custo e alto custo, né? E aí, eu recebi ele no nosso showroom e expliquei de cada rocha, por que cada rocha tinha um certo preço, quais eram os cuidados que ele tinha que ter com cada rocha. E antes, quando ele viu só o preço, ele queria a mais barata. Mas quando ele foi no showroom e viu as rochas pessoalmente e entendeu qual era a aplicabilidade de cada uma e qual era o pós que ele teria que ter com cada uma... Deixou de ser preço a tomada de decisão dele. Exato. Passou a ser valor agregado. Uau. Então, ele comprou a mais cara no final. E tá super feliz, deu tudo certo na obra. E foi uma experiência legal, né? Que elas fizeram e deu certo. Né? Então,
E vai tudo, é tudo um conjunto, igual a gente falou, não tem como o arquiteto andar sem o marmorista do lado e sem o marmorista andar com o arquiteto do lado. E é legal você falar isso, porque isso é um estudo de caso que funciona, né? E muita gente tem essa dúvida ainda. Pô, mas será que se eu... Pô, mas o cara sempre vai por preço. Mas será que se eu mostrar um material com que é um preço mais alto, como que ele vai deixar de querer pagar o mais barato para pagar o mais caro? Mas aí você mostra que tem todo esse processo envolvido entre parceiro arquiteto e marmorista. Sim. Tem o atendimento top que você deu, tem a rocha lá aplicada, tem o conhecimento que você aplicou no projeto e o cara se identificou com a rocha aí e o preço passou, deixou de ser o ponto mais importante. mais importante para o cliente. Por que a parceria era importante? Porque elas me explicaram o projeto. Explicaram o briefing do cliente para mim. Olha, O que é briefing, pessoal entender? O briefing é quando você, antes de fazer o projeto, você conhece o cliente. Tudo. Eu falo que a gente tem que dormir, acordar, comer, viajar com o cliente. Por quê? O projeto é dele. E pelo Instagram tá fácil de fazer isso. A vida é dele, né? Então, eu tenho que entender qual que é a realidade desse cliente. Como é que ele vai viver na casa dele? Então, elas me contaram isso antes, né? Que era um pai solteiro, com 2 crianças pequenas, uma reforma do apartamento. E pensa, é um pai solteiro com 2 crianças pequenas, vai ter sim uma pessoa para ajudar ele, né, na manutenção da casa, mas ele queria receber pessoas, né, receber os amigos. Então é uma pessoa que não tem que ter uma preocupação com uma rocha barata, mais barata, por exemplo, que teria que ter uma aplicação de impermeabilizante, né, com mais frequência, certo, do que uma rocha que ele poderia fazer um churrasco, receber os amigos tem uma durabilidade maior. Uma durabilidade maior e preocupar com essa rocha no outro dia. Perfeito. Com 2 crianças em casa, pequenas, né? Então, ele começou a entender isso. Não, peraí, mas se eu pôr essa aqui mais barata, eu vou ter que aplicar o impermeabilizante mais vezes, eu não vou ter tempo de fazer isso, a minha moça que me ajuda não vai ter tempo de fazer barato isso. Vai sair caro. Eu vou ficar preocupada, eu vou chamar o povo pra vir na minha casa, eu vou ficar... Não ponha... Entendeu? Então, tipo assim... Então, não põe essa taça de vinho aí não, pelo amor de Deus. Então, eu comecei a explicar pra ele quais eram as manutenções que ele tinha que dar em cada rocha. Informei ele. E ele apaixonou pela rocha, além de tudo, né? E levou e tá lá feliz da vida no projeto e deu super certo. Então é isso, gente. A gente tem que entender a pessoa. Não é só simplesmente sair vendendo. Não vamos vender isso aqui. Não, põe aí. Eu já vi o meu vendedor falar assim, não, põe o preto que eu acho que o preto top. Aí o cara falou assim, eu não gosto de preto. Pronto, perdeu a venda ali. Perdeu. Acabou. Por quê? Porque o projeto não é meu. O projeto é do meu cliente, é a casa dele. Deixa eu corrigir, né? Eu não gosto da rocha preta, né? Senão os caras fazem o corte e me lasca, né? Mas eu não gosto da rocha... Não gosto de rocha escura, não. Eu gosto de rocha clara, ou vice-versa. Eu já cheguei a pontos de... Que isso você deve passar também. Pelo menos assim, lá em Belo Horizonte tem um mercado um pouco complicado. Porque não é todo arquiteto que acompanha a obra. E a marmoraria, em Minas Gerais, não instala. Então, a gente só entrega. Isso é um BO gigantesco. Então, muitas vezes eu chegava com projetos que o briefing não tinha sido feito. E aí, quando chegava o projeto, eu olhava, falava, olha, fulano, é essa rocha aqui. Não, mas essa? Aí eu percebia, nossa, o arquiteto não fez briefing com esse cliente, não entendeu o que o cliente gosta, e agora eu tô na saia justa. Aí eu perguntar, mas seu arquiteto tá acompanhando a obra, a compra dos revestimentos? Não, eu só contratei até a entrega do projeto. Aí eu falei, então agora eu tenho um pouco mais de liberdade e abertura para conversar sobre. E muitas das vezes a rocha era trocada no final. Ou porque a pessoa não gostava da cor, ou porque a pessoa não podia pagar a cor que estava no projeto. E assim, e a gente que ama o setor, que quer o melhor, eu ficava muitas vezes chateada. Nossa, poxa, a pessoa vai ter que escolher aquela ali, vai ter que comprar aquela ali. Porque ela não pode comprar a outra rocha. Ou ela não gostou. E aí, no final, o projeto já nem fica mais de acordo com aquilo que ela tinha recebido, né? Mas aí é frustração pro cliente, frustração pra gente. Exato. Né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado nessa parte do briefing. Muito cuidado. E se você tem seu arquiteto parceiro, aí que você tem que realmente entender
por que ele especificou aquilo, ou se ele vai te pedir ajuda para especificar alguma rocha, porque ele já entendeu o briefing do cliente. Perfeito. Então, o briefing é fundamental nessa parte das escolhas dos materiais. Perfeito, Tata. Deixa eu te falar. Aí vamos voltar lá para você poder falar sobre o que você faz hoje. Uhum. Aí você começou a levar os arquitetos lá para a marmoraria do seu pai, tentou mostrar para ele esse novo nicho. Olha, pai, vamos trabalhar assim, com material de valor agregado maior, tal, não sei o quê. E aí deu certo, né? Seu pai aceitou. Em partes, né? Aceitou em partes. Não aceitou, né? Porque você não vai trabalhar mais com ele. Até a gente, né, inaugurou, a gente abriu um showroom, Legal. né, especializado em projetos de arquitetura, né? Só que a gente teve a infeliz coincidência de inaugurar a nossa loja 2 meses antes da pandemia, né? Então, nós ficamos praticamente 2 anos fechados. E aí os custos começaram a ficar muito altos também. E o espaço realmente era um espaço para receber os arquitetos. Eu fiz algumas palestras lá no espaço, alguns eventos, né? Justamente para levar a informação da rocha Perfeito. e da marmoraria para os profissionais lá, lá em Belo Horizonte, né? Mas eu comecei a perceber que eu tinha outros nichos e outros caminhos relacionados à marmoraria que eu poderia seguir, né? E foi aí que eu reformulei a Ficus. E eu comecei a pensar, peraí, eu passei tanto tempo dentro da marmoraria, entendendo as dores, né, dos marmoristas, as dores de processos, e comecei a perceber que, por muitas vezes, igual a gente falou, o ideal seria ter um profissional de arquitetura, né, dentro da marmoraria, para falar a mesma língua. Mas muitas vezes isso se torna oneroso também, né? Porque Sim. ter um profissional de arquitetura é caro. É caro. Né? E aí eu comecei a pensar, peraí, eu posso transformar a Ficus num modelo de negócio que eu possa terceirizar esse serviço para outras marmorarias que fazem um trabalho de excelência, mas que são marmorarias pequenas, que não vão ter condições de arcar com um profissional fixo dentro da empresa. Então, espertinha você, menininha. Observando, né? Observando o mercado. E então eu comecei a fazer esse trabalho, né? De transformar o projeto que vem do arquiteto numa leitura muito mais simples e muito mais fácil para a produção de marmoraria. Porque era um problema que eu via na marmoraria. Né? Eu recebi o projeto do arquiteto, eu nunca posso passar o projeto do arquiteto para produção. Porque quem sabe ler projeto sou eu. Esquece. Eu que estudei para ler projeto. Não foi meu serrador que estudou para ler projeto. Não foi o acabador que estudou para ler projeto. Né? Então, por muitas vezes são informações confusas. Às vezes tem muita informação. Às vezes tem informação que não é pertinente à marmoraria, no desenho. Então, eu passei a fazer isso também dentro da empresa do meu pai. E pensei, por que eu não posso oferecer isso para o mercado? Uau. Por que eu não posso ajudar os outros marmoristas, as outras marmorarias, né, a fazer um trabalho de excelência, né, ter menos erros, menos perdas dentro da produção com esse projeto de terceirização? Então, hoje a Ficus segue essa linha, né, das terceirizações, de detalhamentos, de paginação, né, de materiais, porque a gente sabe que hoje o material exótico precisa de um cuidado maior, ele precisa da paginação, até mesmo porque a gente quer ser mais sustentável também, né, ter menos perdas, menos material sendo jogado fora. E, né, como eu também vim aqui dar a palestra para os seus arquitetos parceiros, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né, de fazer, que é conversar com as pessoas, bater papo com as pessoas. Eu gosto de ensinar as pessoas, sempre gostei. Então, também é um caminho que eu também venho seguindo lá em Belo Horizonte, em algumas universidades. E agora com os meus amigos marmoristas também dando a oportunidade da gente trazer um papo mais simples para o arquiteto, né? Porque muitas vezes ele não precisa de tanta informação técnica. Às vezes ele precisa do básico para já começar a fazer projetos melhores. Já precisa do básico para começar a especificar as melhores rochas, né? E de arquiteto para arquiteto. Uau. Né? Porque falar a língua, né, da sua profissão é mais fácil. E eu tendo vivenciado a marmoraria, me ajuda nesse processo também.
né? Porque eu entendo o que eles precisam, eu entendo a falta de conhecimento que muitas vezes não tem, né? E continuo fazendo projetos, né, de reformas também, mas menos. Uhum. E o meu foco hoje é realmente a Fico se expandir nessa questão das terceirizações e projetos para as marmorarias. E também tenho aí, querendo entrar com isso para os escritórios de arquitetura também. Pouquinha coisa você tá fazendo, hein, filha? Mas não faço mais venda na marmoraria, né? Ah, Não faço então mais você parte... escolheu um lado, não é? Não. Eu não... Bem Eu não. sabia que você ia soltar pra que você gostar mais. Marmoraria e arquitetura. Eu sempre falo que eu sou marmorista, em primeiro lugar, Verdade. né? E depois arquiteta. Então, também tô vendo essa necessidade, né? Porque, igual eu falei, a gente não tem tempo de saber tudo. Não. A gente não tem tempo de fazer tudo. Então, por que não terceirizar, né? Uma parte tão importante do projeto, que é o detalhamento de marmoraria. Você tira, né, um peso do seu escritório, né? Tira uma pessoa responsável só por isso e você começa a fazer projetos também melhores e mais especializados. Tá, é muito legal isso que você tá fazendo junto com a Ficus, tá? Porque tá aí uma oportunidade pra você, marmorista, que não tem hoje... Não tinha essa ideia de que isso poderia ser feito pra agregar no seu negócio. Que não tem condições de contratar um escritório, um arquiteto para o seu time, né? Porque tem o seu custo. Mas tá aí a Ficus e a Taizinha dando a oportunidade para você agregar o valor ao seu negócio, contratando e terceirizando. Então, ela pega a medição. Explica como é que é o processo, tá? Então, o que eu faço? Muitas marmorarias trabalham nas duas vertentes, né? Ou pegando projetos de arquitetos, mas também atendem o cliente Indo lá medir. que não tem, né, um acompanhamento de um profissional, isso é super normal. Uhum. E o marmorista acaba tendo que ir na obra, fazer a medição e transformar isso, tentar entender o que o cliente está querendo e transformar isso também num produto executado. Então, eu posso receber tanto o projeto quanto, né, essa medição que não tem o projeto, e eu transformo isso num desenho 3D, com detalhamentos em 3D e também 2D, para que a marmoraria consiga executar de forma mais simples e mais clara. Porque quanto mais a informação estiver clara, melhor o processo de produção. Menos erro você tem. Menos erro. Né? Então, eu falo que detalhamento tem que ser simples. Isso aí. Né? A pessoa tem que entender o que ela está fazendo. E além disso, eu aplico o material que, né, o marmorista quer vender ou o que o cliente já escolheu naquele desenho para que ele entenda como que vai ficar, né, o produto que ele está comprando. Né? Então, por exemplo, igual vai fazer a fachada, né? Já tem o material escolhido, exótico, então como que a gente vai fazer? Vai modelar, colocar a foto real daquela chapa e ver a paginação de veios, onde que vai ser o corte, o recorte, onde que a gente vai aproveitar, o que vai ter de sobra ou não. Tô ansioso, vai ficar da hora. E o seu cliente vai ver isso antes, né? Olha, vai ficar assim a fachada, né, do meu projeto. Então, é isso que eu tenho feito e isso tem agregado valor, né, para o processo interno. Então, eu falo que isso facilita, porque, igual a gente falou que o cliente é leigo, quanto mais a gente facilitar para o nosso medidor, para o nosso acabador, para o nosso serrador, melhor. Porque quando ele vê o desenho 3D, como é que vai na ficar... Na cabeça dele já sabe como é que tem que fazer. Já sabe como é que, né, vai fazer. Isso aí. Né? Então, isso facilita, né, o processo e você acaba tendo um produto para mostrar para o seu cliente. Você começa a agregar valor, né? Começa a agregar valor. Então, ou seja, com um desenho, você usa esse desenho para mostrar para o cliente, para o arquiteto dar o ok, se está tudo ok, né, com as medidas, né, a rocha. Você usa ele na produção e você usa ele na instalação. A gente tem um exemplo, os meninos vão colocar aqui pra gente agora, que a Taizinha fez um projeto para um parceiro nosso também, o Adriano da Requinte, a Marmoraria de um Homem Só. Marmoraria de um Homem Só. Esse cara é fora da curva. Bom, essa é a imagem do 3D enviado pela arquiteta, né? Então, era uma lareira, né, que ele iria executar. E aí, a cliente escolheu a chapa, né, do material, um mármore dolomítico. Essa aí é a chapa, né? Ela queria justamente aquele veio, né?
E aí, essas são as informações do projeto, né, que a arquiteta enviou. E daí, eu peguei as medições do Adriano, juntei com o projeto e fiz o 3D. Esse aí foi você que fez já. Isso, esse aí já é o desenho que eu fiz pro Adriano. Personalizado. Personalizado com a chapa, né? A foto da chapa mesmo. Pode dar um pause? Isso. Então, aqui já tem, né, a própria chapa que ele me enviou, porque ele falou, ela quer o veio na lateral, né, descendo a escada, e o restante ela quer, não quer veio, né? Então, pode dar mais um play, porque eu acho que vai aparecer a chapa aí embaixo. Isso. E aí aqui, pode voltar só um pouquinho. Pouca coisa. Isso. Aí, tá ótimo. E aqui já fiz a paginação para ele também, ali, proposta de aproveitamento da chapa, né? Aí ele passou o tamanho da chapa. Me passou o tamanho da chapa, a foto da chapa. E aqui, o mais importante era o veio na lateral, né? O que deu de sobra, o que deu de aproveitamento nas outras peças que ele iria utilizar, né? Dessa lareira, né? E daí ele conseguiu executar, né? Deu super certo, ficou linda a lareira no final das contas. E, como diz, né? Ele mostrou isso para a cliente antes, ela escolheu a chapa, falou, olha, sua lareira vai ficar assim. E realmente ficou da forma como ele apresentou para ela e não teve erro, não teve perda, né? Então, deu tudo certo. Depois a gente coloca o link do Instagram do Adriano, que ele postou a foto da lareira instalada. Vídeo, ficou perfeito, ficou igualzinho. Perfeito. Então, assim, isso é o diferencial, né? E se você não consegue ter um profissional para te auxiliar nisso, eu tô começando a fazer esse trabalho de terceirização para que, né, você, marmorista, consiga entregar um produto de maior qualidade, né? No seu processo, inclusive, dentro da produção, né? Perfeito. Mano, fora de série. E, além disso, você proporciona as palestras para as marmorarias, que o pessoal faz evento para arquitetos, e você proporciona as palestras falando da rocha natural aplicada em projeto e da especificação também, né? Isso. Fala um pouquinho mais disso aí também. Isso, Inclusive, amanhã a gente vai fazer um evento na Multiformas com os nossos parceiros arquitetos. O Taizinho vai fazer a palestrona pra gente lá. Isso. É aquela necessidade que eu comentei, né, no início, da falta um pouco dessas informações, né? Para o arquiteto conseguir especificar melhor, fazer um projeto, né, melhor, mais adequado. E o que eu também comecei a perceber era que os projetos eram todos muito iguais, né? Então, eu recebia muito projeto, sempre com... Eu vou até brincar, sempre ou era preto São Gabriel ou era branco Itaúnas ou branco Siena. Preto São Gabriel, branco Itaúnas, branco... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem tanta rocha, tanto material diferente, né? Ou quarto não deve branco. ter muito, não. Tem um cara aqui na sala aqui que ele tem bem pouquinha opção. Só um pouquinho, quase nada. E eu ficar, gente, nossa, mas tem que ter alguma forma de começar a mostrar para os arquitetos que tem outras rochas, que tem outros materiais. E que dá pra colocar, né? Exato. E aí, quando eu comecei a levar os arquitetos para marmoraria, receber lá no showroom, eu sempre falava, não deixa a rocha para o final. Porque se você deixar para escolher a rocha no final, é óbvio que você vai ter que colocar quartzo branco, branco Itaúnas ou preto São Gabriel, porque é pedra neutra que vai combinar com tudo. Só que muitas vezes o seu cliente ele não quer a pedra preta, branca, sem graça, vamos dizer assim. Né? Ele quer o Blue Deep. Só que para ele ter o Blue Deep tem que ser o centro do projeto. Exato. Né? Então, eu comecei a trazer... E não aqueles porcelanato imitando calacata, né, velho? Pois é, né? Por quê? Porque pode ter o calacata, né? Pode ter o próprio, o original. O próprio, original. Então, eu comecei a perceber isso. Eu precisava, de alguma forma, levar essa informação para esses arquitetos, né? Da quantidade de rochas que tem, das cores, né? Dos veios. E aí eu comecei igual o Ricardo, né? Comecei a ir para a faculdade, ia ali para o curso de design de interiores, fazia
uma aula ali, dava uma palestra, aí ia para uma outra faculdade, dava outra palestra, e aí comecei a fazer isso na Ficus, juntava ali um final de semana, um sábado de manhã, e chamava os arquitetos, e comecei criando uma forma, uma linguagem que eu conseguisse atingir eles. Aí começou a dar super certo, eu comecei a receber projetos com rochas diferenciadas, e aí o nosso, como eu falo, né, network e relacionamento é tudo, né, e o nosso setor, graças a Deus, tá tendo essa, né, essa junção das pessoas, e aí, né, os marmoristas começaram a entender que também deveriam, né, dar o suporte para os arquitetos deles, né, dar o suporte para quem é parceiro deles, Isso aí. né, e estamos aí com as palestras, né, com as oportunidades, e a Multiformas é mais uma delas aí, pra gente poder levar um pouquinho mais, né, do conhecimento aí das rochas pros arquitetos. Show de bola. Amanhã vai ser top. Tô ansioso pra amanhã. E eu vou falar pra vocês, meus amigos. O marmorista, ele tem que entender que ele é o ponto crucial em todo nesse processo. Mas com humildade, sem ego elevado. Uhum. Porque às vezes fica uma guerra de ego entre o arquiteto e o marmorista, e o marmorista acaba não dando essa informação, não educando tanto o Sim. arquiteto como o cliente. E o nosso papel como marmoraria é fazer isso. Nosso papel é educar o arquiteto dentro do nosso projeto, Uhum. dentro da nossa expertise, né? Sim. Entender, escutar, ele nos educar também, né? E para que juntos a gente mostre as possibilidades para o cliente, porque o arquiteto não vai especificar uma rocha mais cara ou uma rocha com uma determinada característica se ele não sabe que tipo de composição mineral que a rocha tem, que produto químico pode ser passado, que ela vai aguentar se o cliente tomar as devidas precauções para colocar numa churrasqueira, para colocar numa cozinha. E se não tiver essa informação, não tiver essa visualização dos projetos e não tiver tudo isso, o cara vai optar Pelo mais simples, porcelanato, né? velho. Entendeu? Porque nessa questão dos porcelanatos, a informação é muito maior. Então, os marmoristas, a gente tem que acordar, cara. Porque a gente tá perdendo o mercado por um produto, não falando mal de porcelanato, tá? É que eu tenho que puxar a sardinha pro meu produto, porque eu amo ele também. Porcelanato é muito bom. Pra piso. E parede. E parede. Não vou ficar bravo não, gente. Tô brincando. Mas a gente... o nosso papel é informar e ter essa humildade para trabalhar em conjunto, porque o potencial é enorme. Exatamente. Não é isso? E é isso. Quanto mais a informação for levada, mais projetos a gente vai ver com rocha, né? E eu acho que é isso que importa, né? Então, eu acho que o marmorista também tem que se colocar nesse papel. Já estou sabendo que na Casa Cor de Minas vai ter uma grande amiga minha que investiu, né, para ter o nome dela lá na Casa Cor, e vão ser 3 ambientes maravilhosos que eu já tô sabendo, com rocha natural, né, porque a gente tem umas 3 anos aí de leva de Casa Cor em BH com lâminas, né, então ela tá investindo, né, não é um valor baixo para isso, para ter o nome dela lá, a marmoraria dela lá, e a rocha que eles vão colocar. E é assim que começa, entendeu? Porque é uma grande vitrine. Então, onde a gente conseguir expor, falar da rocha, mostrar a rocha, é isso que a gente tem que fazer. E unir esse setor aí nas feiras, nos eventos, né? E levar informação. Quanto mais informação a gente levar, mais as pessoas vão começar a acreditar e amar a rocha igual a gente ama, né? Perfeito. Minha amiga, muito obrigado. Eu acho que agradeço. Que foi muito top nosso papo. A gente abrangeu bastante coisa. Se deixasse, a gente ficava aqui mais 5 horas, né? Tem muita coisa para falar, mas eu acho que pra gente poder já dar uma agregada nos marmoristas aí, o Instagram da Taizinha da Fix vai ficar na descrição desse episódio. Quem quiser entrar em contato com ela vai atender com o maior carinho, porque ele é um amorzinho de pessoa e uma profissional excepcional. Muito obrigado. Amanhã nos vemos, né, no nosso evento, que você vai falar pra gente. Certeza, tamo junto. E foi uma honra e um privilégio
Que dividir isso? com você isso aqui. A Viu? honra é minha aí de fazer parte do time Marmorizou. Tamo isso junto aí. sempre. Galera, um forte abraço. Fiquem com Deus. Quem quiser o contato vai estar lá. Entre em contato com a Taizinha. Vamos agregar valor. Vamos botar a rocha natural no lugar que ela merece. Arroba Ficus Hub. Arroba Ficus Hub. Beleza? Tamo junto. Marmorizou. Marmorizou. Marmorizou.